Fabricação de açúcar perde espaço para etanol na segunda quinzena de agosto. O USDA divulga hoje relatório de oferta e demanda para soja e milho. Exportações de café do Brasil crescem 10% em agosto e somam mais de 3 milhões de sacas. Custo de produção de soja pode aumentar em 80% sem o glifosato. Muito boa tarde para você que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR e começamos essa edição falando de mercado. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Canal do Boi. Carla, temos tido a apresentação de pesquisas eleitorais para a presidência da República que tem balançado o mercado, principalmente a moeda norte-americana. É por isso que eu vou começar o programa já falando com Walter Pulga Júnior, que está aqui conosco, participa do programa. Pulga, olá, seja bem-vindo. Olha só, Pulga, tivemos nos últimos 2 dias pesquisa Datafolha, pesquisa Ibope sendo apresentadas, mostrando não só a intenção de votos, mas também rejeição, que é um fator importante na corrida eleitoral. E o mercado mexe e dólar, principalmente, vem num sobe e desce, que é aquilo que você tem apresentado aqui os últimos dias. Pulga, qual que é o cenário que nós temos aí depois dessa bateria de pesquisas apresentadas? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, o dólar continua oscilando, você lembrou bem, mas continua agora a oscilar em baixa. Então, veja, tivemos ontem uma queda acentuada. O dólar recuava ante o real nesta quarta-feira, devolvendo parte da alta da véspera, sintonia com o mercado externo, os investidores estão respirando, eu tenho anotado aqui, pouco mais aliviados, né? As agências internacionais de notícias destacam isso. Bom, agora há pouco, cerca de 11 horas e 55 minutos no horário de Brasília, o dólar recuava mais de 0,5%, recuava para R$ 4,13 aproximadamente, isso na venda, né? Depois de saltar 1,48% na véspera, ou seja, nós tivemos uma alta recentemente, agora o dólar vem em baixa. Na mínima do dia, a moeda dos Estados Unidos já chegou a ser negociada a R$ 4,10. O dólar futuro também tinha queda, viu? Dólar negociado no mercado futuro mais adiante perdia 0,40%. Tudo isso, como você disse, porque há uma pesquisa que hoje, pesquisas na verdade, né? Várias pesquisas, mas hoje uma pesquisa chama atenção e indica que na frente da corrida eleitoral estaria Jair Bolsonaro. O mercado vê essa corrida eleitoral como sinalizando, às vezes, reformas na nossa economia, ora, não teríamos reforma, então o mercado vai se comportando ao sabor dessas notícias. Lógico, é um mercado de grande especulação, é muito importante ressaltar isso, é um mercado que vai sofrer a influência dos cambistas, vamos dizer assim, que operam ao sabor dessas notícias e estimulam às vezes uma alta, às vezes uma queda, mas o fato é que no mercado externo, o dólar frente a outras moedas também recuava. Diante de uma cesta de moedas também recuava. E também ante uma cesta de moedas de países emergentes, né? Como o peso chileno. Os investidores estão de olho, na verdade, nessa guerra comercial entre Estados Unidos e os seus parceiros, principalmente a China, né? Agora, vale lembrar, Fabiana, por que o dólar hoje está com tendência de baixa? Porque o Banco Central do Brasil entrou no mercado e vendeu quase 11 mil swaps cambiais tradicionais. Isso equivale à venda futura de dólares, né? Rolou, portanto, mais de 3 bilhões e 800 milhões de dólares no mercado. Significa aí, né, que no total, se continuar nesse ritmo, até nas próximas semanas, terá rolado aí 9 bilhões e 800 milhões de dólares em papéis. Swap cambial é um papel, significa lançar dólares no mercado. E é isso que o Banco Central fez nesta manhã. Portanto, ao vender integralmente quase 11 mil swaps cambiais, contratos de swap cambial, acabou, lógico, provocando essa baixa no dólar. Não significa que o dólar vá continuar caindo, não. Se o Banco Central não atua, a tendência do dólar é um movimento de alta. Agora, eu aproveito, viu, Fabiana, para falar o que acontece com o nosso índice Bovespa, viu? Ele avança também com as eleições, adicionando aí maior volatilidade no mercado. O principal índice brasileiro do mercado de ações subia agora há pouco 0,37%, mas ainda não atingia os 75 mil pontos, né? O volume financeiro
financeiro estava baixo, em torno de 2 bilhões e 260 milhões de reais. 2 bilhões e 260 milhões de reais significa muito menos do que nós víamos em semanas anteriores, quando os negócios giravam em torno, na Bolsa de Ações, na faixa de 11 até 12 bilhões de reais por dia. Ou seja, a sessão é marcada por um vencimento de opções sobre esse índice, que é o mercado de opções, operações mais sofisticadas no mercado acionário. Isso traz alguma recuperação, vamos dizer assim, para o nosso índice Bovespa, né? Que é o índice de referência, né? O índice Bovespa é um índice de referência para o mercado acionário brasileiro. Então temos uma alta na Bolsa leve, mas uma queda de quase 0,5% com o dólar neste momento. De olho na informação, porque as pesquisas eleitorais provocam mesmo muita oscilação no mercado e isso vai interferir no seu negócio. Você que trabalha com soja, com milho, trabalha com boi gordo, com café, vai sofrer, lógico, as consequências dessa movimentação no mercado de câmbio e esse interesse no mercado financeiro, seja mercado futuro, seja mercado à vista. De olho sempre na informação. Fabiano, é com você. Obrigado, Pulga. Obrigado pela participação. Um grande abraço aí à equipe de São Paulo. Pulga trazendo diariamente aqui essas atualizações que são importantes para se entender como que o mercado vem se comportando. Falar em mercado, Carla, como é que o dólar neste momento está sendo negociado? Então, Fabiano, assim como o Pulga estava falando, o dólar opera em movimento de queda. Vamos ver na tela como está sendo negociado o dólar comercial no Brasil. A venda do dólar está a R$ 4,11 mais 7, uma queda aí de 0,84% para a moeda norte-americana. Olha só, vou falar de novo de um assunto que nos últimos meses tenho dito bastante, porque ele impacta diretamente o bolso do agricultor, mas hoje podemos falar que toda a agropecuária brasileira. Olha, não é novidade para ninguém que o glifosato, nos últimos anos, tem perdido a sua capacidade de atender ou de combater a maior parte dos ataques às plantas. Isso é fato. De acordo com as fabricantes privadas, isso acontece porque o produtor rural concentrou o combate apenas neste herbicida, apenas no glifosato, não teve o manejo correto. Isso fez com que algumas das situações, tanto de folha larga quanto folha estreita, criassem resistência ao glifosato. Bem, pode até ser, mas quando lançaram um produto, era para ele atender a todas as situações. Essa discussão fica para um outro momento. A questão seguinte é que mesmo sabendo que o glifosato já não tem aquela atuação, porque algumas dessas situações que são criadas no campo criaram resistência a ele, ele é o principal herbicida existente hoje no mercado. E mais do que isso, sem o glifosato, a agricultura ficaria bastante prejudicada. Aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 95% das áreas agrícolas utilizam glifosato. O Rabobank, recentemente, divulgou um estudo que mostra o que aconteceria caso o glifosato se mantesse suspenso, como tinha tido daquela ordem judicial da juíza que tinha suspendido a comercialização e uso do glifosato e teria entrado em vigor no primeiro dia útil do mês de setembro. Ora, o custo de produção, amigos, subiria, de acordo com o Rabobank, a 80%. Mais do que isso, o produtor rural ia ter que achar um jeito, encontrar em outros herbicidas formulações que fossem capazes de combater combinadamente, de uma maneira que pudesse ser aplicada, que pudesse fazer o que o glifosato faz, gastando muito mais. Claro, glifosato você faz em uma aplicação, os outros teriam que ter várias aplicações, porque os ativos químicos teriam ali situações diferentes. Falando a respeito dessa questão técnica, é importante lembrar os fatores, que ligam na aplicação desse tipo de herbicida, como o glifosato e outros produtos que estão sendo lançados no mercado, principalmente nesse ano de 2018, seja por conta de volatilidade ou também de derivação, no caso de aplicação de máquina. Mas volatilidade, principalmente, é algo que tem tido em vários desses produtos que estão sendo lançados e não tem tido muito sucesso, não, como o glifosato consegue fazer. Em resumo, ficaria muito mais caro.
Um outro fator importante em relação aos que foi apresentado pelo Rabobank. O Rabobank, para quem não lembra, é o maior banco cooperativo de crédito agrícola do mundo. E o Rabobank falou a respeito também da sua expectativa de área de cultivo no Brasil, que chegaria a 36 milhões e 700 mil hectares, contra 35 milhões e 100 mil hectares, aí falando da soja, né, aqui no Brasil, durante a campanha 17-18, 35 milhões e 100 mil, vai chegar a 36 milhões e 700 mil hectares. Em resumo, amigos, por que esse esforço na defesa da utilização do glifosato, seja pelo Ministério da Agricultura, seja pela ProSoja, seja por conta de qualquer outra instituição e até mesmo aqui no Canal do Boi, sem o glifosato não tem como haver cultivo da maior parte das culturas. E a Conab divulgou ontem, terça-feira, dados para a safra 2017-2018 de grãos. E para algumas culturas, os valores são recordes. As informações com Catarina Martorelli. A produção está estimada em 228 milhões de toneladas. É considerada a segunda maior safra da história nos últimos 40 anos. A soja, que é a cultura mais importante do país, contribuiu muito para esses números. A oleaginosa aumentou em produção e área plantada. A colheita chegou a 119 milhões de toneladas. Pelo 12º levantamento de safra, destaque também para o algodão, com 5 milhões de toneladas. O crescimento foi de 25%. É também a maior safra da história. O trigo, que é considerado uma cultura em desenvolvimento, também atingiu a casa dos 5 milhões de toneladas. Vale lembrar que todo esse desempenho ocorreu diante de um cenário com taxa de câmbio elevada. Então, as exportações, no nível da taxa de câmbio que está acontecendo nesses últimos meses, e tem também a questão da taxação da China em relação a produtos norte-americanos, de certo modo é um estímulo às nossas exportações, né? Tivemos algumas questões, sobretudo no mês de maio, em relação às greves de caminhoneiros, mas em junho e julho, digamos assim, não foram tão danosos como foi no mês de maio. E questão, por exemplo, só para você ter um indicativo do que temos pela frente, nunca se vendeu tanto fertilizante no mês de julho e agosto como se vendeu esse ano. Segundo a Conab, o desempenho dessa safra poderia ter sido ainda melhor, não fosse o milho, que é a nossa segunda maior cultura. A cultura é dividida em duas fases. O milho primeira safra, que é plantado e colhido na mesma época que a soja, e não teve nenhum problema aparente de modo geral. A gente alcançou uma boa safra em termos de produtividade e área. Mas a segunda safra teve várias implicações. A primeira delas foi a redução na área, isso lá no momento do plantio. Então a área já foi menor do que o ano passado, consequentemente teríamos um volume menor na produção. O produtor, no momento do plantio, por causa das condições climáticas, condições de mercado, reduziu o pacote tecnológico utilizado e aí diminui o potencial produtivo da cultura. Nessa safra também se destacaram as produções de amendoim, sorgo e girassol. Catarina Martorelli para o SBA. E vamos ver agora os preços praticados para a saca de 60 quilos da soja nos principais portos brasileiros. Vamos ver na tela os valores que estão sendo negociados, ainda não dá para a gente ver, mas os valores da saca de 60 quilos da soja estão subindo nos principais portos brasileiros. Em Santos, a saca de 60 quilos da soja está sendo negociada a R$ 93,00, enquanto no porto de Paranaguá está sendo cotado a R$ 94,00, como você pode ver aqui na sua tela, reivindicando o que eu estava falando. No porto de Santos, R$ 93,00 a saca de 60 quilos da soja, e no porto de Paranaguá, R$ 94,00 a saca de 60 quilos. Aí os preços para a saca de soja no porto é super importante, assim como você estava vendo os dados da Conab, reportagem feita pela nossa equipe em Brasília. Ontem nós fizemos as análises desses números, principalmente para a soja, que mostra a seguinte situação: com 3 dias e meio, ou seja, no dia 4 de janeiro, tem que ter soja colhida. O estado que planta antes é o estado do Mato Grosso. Utiliza ali variedades super precoces de soja e consegue colher ali já no mês de dezembro. No meio do mês de dezembro já está iniciando colheita. Por que esse ano é tão importante essa colheita mais antecipada? Porque não tem estoque de passagem, é muito baixo, é o mais baixo desde 2011. É por isso que agora falamos do estado do Mato Grosso
principalmente a respeito das condições de cultivo. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Juliana, nunca foi tão importante, ou pelo menos desde 2010, não é tão importante se ter uma colheita mais cedo. Para isso, precisa cultivar no momento mais cedo possível também. Mato Grosso vai estar livre também desse momento que nós temos do vazio sanitário. Como é que fica a previsão do tempo, chuva, principalmente para o Mato Grosso, para as áreas de produção, a partir do fim desse vazio? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, tem previsão de chuva para áreas produtoras de soja já a partir deste final de semana. Isso porque uma área de baixa pressão vai se formar próximo a grande parte do interior do país e vai conseguir trazer áreas de instabilidades abrangentes para todo o centro e sul do país. E o Mato Grosso vai ser bastante influenciado com essa chuva. Em relação ao estado, então a chuva vai conseguir avançar para as áreas mais ao sul e oeste até o dia 17 de setembro. Não vai ser uma chuva tão volumosa. As pancadas elas começam a se espalhar pelo centro-sul, já com um padrão um pouco mais parecido, já com primavera, conforme nos aproximamos do começo da primavera. Então voltamos a ter chuva. Não vai ser aquele tempo mais seco, predominando por grande parte do estado, como vem acontecendo. Essa chuva, então, ela não alcança ainda pontos do norte, da faixa leste também do estado. A partir da semana seguinte ainda vai ter condições de tempo mais instável. Então vamos ter ainda a influência desse sistema de baixa pressão que segue aumentando as instabilidades na região central do país e também em relação à umidade, o que vem lá da Amazônia. Por isso que vamos ter chuvas mais concentradas na faixa oeste e ainda também no sul do estado. Só que o norte e a faixa leste ainda vai garantir tempo mais seco entre o período do dia 18 até o dia 22 de setembro. A partir da semana seguinte, a partir do dia 23 até o finalzinho do mês, a gente já volta a ter aquele padrão um pouco mais seco no estado do Mato Grosso. Então, já a partir desses próximos dias, para os produtores que já vão começar as atividades de plantio, tem previsão de chuva. Não vai ser uma chuva tão forte a ponto de atrapalhar o início das atividades no campo e não vai ser aquela chuva que consegue recuperar essa situação de déficit hídrico no solo. Voltamos já a ter algum padrão de instabilidades avançando pelo centro-sul do país, já muito parecido com esse padrão de primavera. Essa chuva ela pode não vir de forma tão regular ainda até meados do mês de setembro, tanto que nas últimas semanas do mês já notamos já essas instabilidades perdendo um pouco mais de intensidade. Mas de forma geral, já começamos a ter áreas de instabilidades atuando no estado do Mato Grosso, beneficiando grande parte dos produtores que já vão começar as atividades de plantio das lavouras já nos próximos períodos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo para áreas produtoras do país. Obrigado, Juliana. Até daqui a pouco ela já volta falando de outros estados também que estão chegando ao fim do vazio sanitário. Só para organizar agora com o telespectador do Canal do Boi, olha só, por que eu estou dizendo que tem que ter cultivo antecipado, como já aconteceu em outras situações no Mato Grosso? Mato Grosso é quem cultiva primeiro e automaticamente colhe antes também com essas variedades super precoces. Nesta passagem entre a safra 17, 18 e 18, 19, vai ser mais necessário ainda, porque os estoques de passagem ficaram muito baixos, 434 mil toneladas, como trazíamos nas nossas análises nesta última terça-feira. Corresponde a 3 dias e meio garantido de consumo. Com isso, se não tiver soja o suficiente já no começo do ano que vem, no começo de janeiro, dia 4 de janeiro, o abastecimento interno do país estaria prejudicado. E assim como em Mato Grosso do Sul também está chegando ao fim do período do vazio sanitário da soja. O período que se iniciou no dia 15 de junho e segue até o próximo dia 15 agora de setembro, no sábado, termina sábado e no domingo, já dia 16, já vai ser possível fazer o plantio da safra 2018-2019 da soja. Este período seguirá até dia 31 de dezembro. Então vamos voltar lá a somar meteorologia para ver com a Juliana Rezende o que os produtores de soja de Mato Grosso do Sul podem esperar para essa próxima safra. Juliana? Olha, Carla, o Mato Grosso do Sul já recebe pancadas de chuva ao longo dos próximos dias, já nesse término aí do vazio sanitário.
Em relação aos próximos dias, então, vamos ter previsão de chuva para todo o Mato Grosso do Sul. E os acumulados de chuva acabam sendo mais expressivos do que nas demais áreas da região centro-oeste. Porque por influência das áreas de instabilidades que atuam entre o Paraná e São Paulo, o Mato Grosso do Sul acaba sendo bastante influenciado. Tem previsão de acumulados de até 30 milímetros somente nos próximos dias, até o dia 17, em faixas do centro e também na faixa leste do estado. A partir da semana seguinte, essa chuva perde um pouquinho mais de intensidade, mas ainda não cessa. Vamos ter uma semana aí com bastante instabilidades no estado do Mato Grosso do Sul. Dessa vez, os acumulados ficam em torno de 15 milímetros entre os dias 18 e 22 de setembro. A partir do terceiro período, a gente vai ter essas instabilidades perdendo um pouco mais de intensidade. A gente vai ter períodos ainda de tempo mais seco, principalmente em pontos do norte do estado do Mato Grosso do Sul, mas ainda tem risco de pancadas de forma bem mais fraca e também de forma mais irregular nas áreas mais ao sul do estado sul-mato-grossense. Então, nos próximos dias, já nessa fase inicial das atividades de plantio das lavouras de soja, os produtores vão ter chuva nas principais áreas produtoras do estado. Essa chuva, até por alguns momentos, ela pode até atrapalhar o andamento das atividades no campo, por vir com um pouco mais de intensidade, principalmente na faixa leste do estado. Agora, nas demais áreas, como são pancadas ainda de fraca intensidade, não devem atrapalhar o andamento das atividades no campo e, por outro lado, acabam beneficiando ainda mais essa fase inicial do plantio das lavouras de soja, porque mantém as lavouras com bom ritmo de crescimento. Então, nos próximos períodos, cenário favorável para o andamento do plantio da soja no estado do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Você viu aí, então, previsão do tempo positiva para o plantio da safra de 2018-2019 de soja no Mato Grosso do Sul. Bom, por falar em campanha 2018-2019, daqui a pouco, a partir da 1h da tarde, no horário de Brasília, ou meio-dia, no horário dos Estados Unidos e também aqui no Mato Grosso do Sul, será apresentado o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Você sabe que esse relatório é muito importante, ele traz os dados, traz um termômetro muito interessante da agricultura, não só norte-americana, mas para o mundo todo. E você está acostumado também a ver primeiro aqui no Canal do Boi. E hoje não vai ser diferente. Daqui a pouco vamos trazer esses números, são números importantes para o desenvolvimento do setor em todo o mundo e para entender o que vem acontecendo na agricultura. Nós vamos trazer agora uma apuração que mostra a expectativa dos operadores de mercado nos Estados Unidos em relação ao que deve acontecer com a safra norte-americana. É o que nós vamos acompanhar agora. Você acompanha comigo primeiro, expectativa de produção. A mínima esperada para hoje é de 123.230.000 toneladas. Essa aqui é uma expectativa para o relatório do Departamento americano, feita pelos analistas que operam nos Estados Unidos, operadores de mercado. Média esperada de 124.810.000, máxima de 130.120.000 toneladas de soja. Essa é a expectativa hoje que se tem para o relatório norte-americano para a soja. Produtividade média nos Estados Unidos deve ser alta, bem alta mesmo. A média esperada para os Estados Unidos, aí você tem uma área de produção na qual o clima ajudou muito, vai ultrapassar 58 sacas, pelo menos no entendimento dos operadores. Veja conosco qual a expectativa que se tem para o relatório de hoje. A mínima esperada de 57,16 sacas. Essa mínima aqui já seria um resultado excelente de produtividade para os Estados Unidos. A média de 58,84 sacas por hectare. Nesse caso aqui, a produtividade média dos Estados Unidos pode ficar maior do que a do Brasil, e a máxima de 60 sacas por hectare, portanto, produtividade média esperada pelos norte-americanos bastante elevada, trazendo aí uma situação bastante importante em torno do que pode acontecer com esse relatório que será apresentado logo mais, a partir das 13 horas, no horário de Brasília, e você acompanha, você sabe disso, todos os dados aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Eu continuo falando a respeito de soja, trazendo agora mais um complemento, mais uma informação importante a respeito do que acontece no mercado, porque se temos a apresentação de dados importantes para o setor hoje, isso significa que a Bolsa está esperando. Ou seja, Chicago, os operadores de mercado estão esperando o que vai acontecer com esse relatório. Então, um compasso de espera natural neste momento em relação a não só a soja, mas a demais mercados. Vem as posições aqui dentro da estabilidade, a exceção
exceção é setembro, você vê setembro caindo muito ali, mas setembro está com a posição migrando, né? Os contratos estão migrando para outras posições. Tem apenas 340, 400 contratos ali negociados na posição de setembro. Posição de novembro é negociada a $8,31 mais 6 por bushel. Janeiro, $8,45 por bushel, vem na estabilidade. E março, a $8,57 mais 6 por bushel. Expectativa de mercado é de uma produção cheia nos Estados Unidos, 124 milhões, 126 milhões de toneladas e um estoque de soja muito maior, ou seja, maior produção de oleaginosa nos Estados Unidos e não estão vendendo, faz com que os estoques dos Estados Unidos fiquem maiores. É possível que tenha um impacto maior assim que esses números sejam confirmados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos falar que a fabricação de açúcar perde espaço para o etanol na segunda quinzena de agosto. Aproveite para entrar em contato com a Agricultura BR. Você entra através do 67 99656 2266, é o número do WhatsApp aqui do nosso programa. E você fica a partir de agora com o nosso parceiro aqui, o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Aqui a gente usa o Fosfosal no pós-parto e no desmame das bezerras. A gente observou que as vacas elas se recuperam mais rapidamente depois do pós-parto. Pode-se dizer que algumas até ciclaram mais rápido do que o comum na fazenda e os bezerros sofrem menos no processo de desmame e continuam com a pelagem bonita mesmo depois do leite e tem um desenvolvimento continuado e sem aquela perda de peso no momento do desmame. Como a gente teve bons resultados, eu imagino que todos possam também ter, fazendo o manejo correto, utilizando bons medicamentos. Com certeza é um recurso a mais para a gente melhorar a produtividade. Bruno, como podemos acompanhar, o desafio dessa propriedade era o ganho de peso após a desmama e o pós-parto da vacada. Explica para a gente como o Fosfosal atuou, trazendo tanta satisfação para essa produtora. O Fosfosal é um multimineral injetável à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio. A principal função dele é minimizar o estresse desses animais e ajudar a repor nutrientes essenciais, principalmente nesses manejos que podem gerar algum estresse, como por exemplo a desmama e o pós-parto. Então ele atua principalmente na parte de imunidade, ajudando também a aproveitar melhor dos nutrientes que eles vão ingerir na pastagem ou até numa reposição de mineralização oral. Obrigado, Bruno Lima. Quer aumentar a lucratividade da sua propriedade também? Então não perca tempo. Peça agora Fosfosal. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. A Agricultura BR de volta e agora vamos falar sobre um assunto que a nossa coordenadora Jéssica gosta muito, né, Fabiano? Exatamente. Vinhos. 16 vinhos, 16 comentaristas e quase 1000 degustadores estão preparados para a avaliação nacional de vinho safra 2018-2019, que acontece no final de setembro em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Exatamente. Vamos falar agora com ela que participou dessa avaliação ano passado, ela que durante a Expo Inter trouxe degustação de carne, harmonização de queijos, hoje fala de vinho. O trabalho da Annelise Nicolodi é sempre muito agradável, não é, Annelise? Como é que funcionam essas avaliações dos vinhos desse produto que é tão importante na produção no estado do Rio Grande do Sul? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde para você, Fabiano, boa tarde a todos. É muito prazer poder conversar com vocês e trazer todas as informações aqui do Rio Grande do Sul. E falar de vinho é um prazer, né? Eu também gosto muito, estive nessa avaliação no ano passado, mas agora falando sobre a safra 2018, né? É sempre uma rotina, né? A Associação Brasileira de Enologia reúne
sempre no último final de setembro, né? No último final de semana de setembro, apreciadores do mundo inteiro para conhecer o desempenho da safra, esse ano falando da safra 2018. É a avaliação nacional de vinhos, a maior degustação de vinhos de uma safra do mundo. As 16 amostras mais representativas são degustadas simultaneamente pelo público, né? E cada um dos 16 convidados compartilha comentários sobre um dos vinhos. O painel de comentaristas já começou a ser formado. A brasileira, que acabou de assumir a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Regina Vanderlinde, está entre os confirmados. O público, formado por pessoas de diferentes estilos, idades e profissões de distintos lugares do mundo, tem em comum, é claro, o gosto pelo vinho. Vamos ouvir o que o presidente da Associação Brasileira de Enologia fala sobre esse importante evento. A gente sabe que o vinho é um conjunto entre a uva e a transformação feita pelo enólogo, que o enólogo dá a identidade a seu vinho. Então esse evento, considerado o maior do mundo, de degustação de um único vinho, de uma única safra ao mesmo tempo por quase 1.000 pessoas, mostra a identidade, mostra a cara do vinho brasileiro. E a cada ano que passa nós mostramos também os vinhos mais representativos. Essa é a ideia da avaliação nacional de vinhos. Não é uma competição entre vinícolas, é mostrar o que o Brasil tem de melhor no seu complexo todo. Todos estarão reunidos, né, na Serra Gaúcha no dia 29 de setembro, público, comentaristas, né, conhecendo mais sobre essa safra 2018 do vinho brasileiro. São, olha só, 8 horas de evento entre abertura, degustação, comentários, homenagens, prova de espumantes e almoço. Um encontro, é claro, de muito aprendizado e também confraternização. Fabiano, Carla, eu volto com vocês. Tá certo, Anelisa, obrigado pela participação. Ela volta durante a semana aqui no Agricultura BR, ela que tem uma das atividades, um dos trabalhos mais agradáveis aqui do Canal do Boi, acompanhando mais uma avaliação de vinhos, portanto, nesse importante julgamento dos produtos brasileiros. E o Agricultura BR agora fala sobre moagem de cana-de-açúcar. Isso porque a Única apresentou o balanço da segunda quinzena do mês de agosto e houve uma alta de 10,81% na moagem de cana. É o que você acompanha agora no Agricultura BR. Veja conosco aqui, a moagem ficou maior. Segunda metade de agosto, ou segunda quinzena, totalizou 43.310.000 toneladas que passaram pelo processo de moagem no centro-sul do país. Uma alta de 10,83% na comparação anual. O processo de moagem de cana fica maior, principalmente com produção de etanol. Acumulado desde o início da safra 2018-2019, a moagem de cana também apresentou alta. Vamos ver na tela como ficou desde o início da safra 2018-2019, até o dia 1º de setembro, o crescimento foi de 2,33%, com 391.770.000 toneladas processadas da cana. A moagem é mais alta e a produção de etanol é maior. Com isso, a produção de açúcar, do adoçante, no centro-sul do país, recua. Recuou 6,83% de acordo com os dados da Única na segunda metade do mês de agosto. Veja conosco aqui que a última quinzena do mês passado totalizou 2.370.000 toneladas de produção do adoçante, uma queda de 6,85% na comparação anual. Já no caso do etanol, houve um aumento de mais de 35% na fabricação. Vamos ver na tela, na segunda metade de agosto, foram produzidas 2.450.000.000 de litros de etanol, sendo que 1.670.000.000 de litros é de hidratado e 776.350.000 litros de anidro.
fica muito claro, né? Os dados da Única mostram no Centro-Sul que a maior região produtora de cana-de-açúcar do país, que é uma safra alcooleira. Essa situação, ela tem duas circunstâncias importantes. Primeiro, a de produção de campo mesmo, mas a maior delas é de mercado. O etanol é um produto que vem valorizado, principalmente porque o petróleo puxa os valores da gasolina. Isso ajuda a dar sustentação sobre os valores do etanol, que tem sido muito buscado nos postos de gasolina do país, nos postos de combustíveis. Um outro fator aí que ajuda é o preço internacional do açúcar. Esse é o principal fundamento de mercado importante. A produção de açúcar internacional é muito mais cheia e isso faz com que o preço esteja lá no chão. Arrasa o preço do açúcar, com isso há um objetivo muito claro das usinas de se produzir etanol, inclusive produzindo estoques em relação ou em detrimento do açúcar aqui no Brasil. E é por isso que nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo no Centro-Sul com a Juliana Rezende, principalmente para essas áreas de produção de cana-de-açúcar. Moagem subiu no mês de agosto e significa que os resultados de campo foram bons. Como é que fica para esses próximos períodos em setembro para a produção de cana-de-açúcar no Centro-Sul, Juliana? Olha, Fabiano, os primeiros dias do mês de setembro foram de tempo mais seco em grande parte das áreas produtoras de cana do centro e do sul do país. Isso favoreceu os produtores para avançar com as atividades de moagem. Agora, durante os próximos dias, tem previsão de chuva. A gente vai ter uma mudança no tempo aí já a partir deste final de semana por conta de uma área de baixa pressão que ganha força e vai espalhar instabilidades por grande parte do centro e do sul do país. De forma a olhar as condições de umidade do solo, seguimos com boas condições de umidade na região sul, umidade mais baixa entre o sudeste e centro-oeste, justamente por conta desses períodos de tempo mais seco. Agora, nos próximos dias, vai ter previsão de chuva. Toda a região sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e até algumas partes do estado de Goiás e Mato Grosso vão receber pancadas de chuva. Mas o que podemos destacar é a chuva mais forte entre São Paulo e até o sul mineiro. Nessas áreas tem previsão de até temporais, porque a gente vai ter instabilidades ganhando intensidade. E aí o volume de água vai seguir elevado. Tanto que é onde os maiores volumes de água se concentram. Pode chover até 70 milímetros de chuva somente no estado de São Paulo, principalmente do centro até a faixa leste. Essa chuva na faixa oeste acaba não sendo tão volumosa, mas ainda vai ganhar um pouco mais de intensidade já no decorrer desses próximos dias, até pelo menos o dia 17 de setembro. Então essa chuva mais forte do estado de São Paulo pode ainda atrapalhar bastante as atividades de moagem dos canaviais da região, pode ainda até acabar paralisando o andamento das atividades no campo. Já a partir da próxima semana, a gente volta a ter um cenário um pouco mais otimista. Entre os dias 18 e 22 de setembro, as instabilidades ainda vão seguir atuando em áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro e do sul do país, só que dessa vez, diferente agora da semana anterior, essa chuva já perde intensidade, não vai ter risco para temporais, as pancadas acabam sendo de fraca intensidade e com baixo volume de água. Esse mapa representa a chuva entre os dias 18 e 22 de setembro e podemos ver que os acumulados são baixos, variam de 5 a 15 milímetros apenas nas principais áreas produtoras de cana do sudeste, do centro-oeste e também da região sul. E aí, conforme caminhamos para o finalzinho do mês de setembro, a chuva perde força em partes do sudeste e centro-oeste, segue concentrada principalmente no extremo sul do país. Então, Fabiano, nesses próximos dias tem previsão de chuva forte em áreas produtoras de cana, principalmente do estado de São Paulo. Essas pancadas vêm acompanhadas de muitas trovoadas, queda de granizo e até ventos mais intensos. Então, isso pode atrapalhar bastante o andamento das atividades de colheita e moagem dos canaviais da região e os produtores podem até ter paralisações nas atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até daqui a pouco, então, Juliana Rezende. Juliana trazendo, Carla, as informações para o centro-sul do país, produção de cana-de-açúcar vindo mais cheia, com a moagem maior também no mês de agosto. Pois é, Fabiano, e agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos destacar o café. Bom, e ainda hoje, você já sabe, tem os números do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Voltamos já. A Agricultura BR de volta e agora vamos destacar o café. E
de acordo com o relatório de exportações divulgados pelo Secafé, na manhã de hoje, quarta-feira, as exportações de café do Brasil tiveram um aumento de 10%. Vamos ver na tela os dados que o Secafé informou nesta manhã de quarta-feira. De acordo com o relatório, no mês de agosto, o Brasil exportou 3.400.000 sacas de café, considerando a soma de café verde, solúvel e torrado e moído, registrando crescimento de 30,4% em relação a agosto de 2017, quando o país exportou 2.600.000 sacas. Já na próxima tela, vamos ver a receita cambial. A receita cambial chegou a 470 milhões de dólares e 650 mil, representando um aumento de 10% em relação ao mês passado. Vamos ver as variedades de café no mês de agosto. O percentual. O café arábica permaneceu na liderança do café exportado entre as variedades embarcadas no mês, representando 74,5% do volume total de exportações. Na sequência, o café robusta representou, volta só um pouquinho a tela, por favor. Na sequência, o café robusta representou 15,8% das exportações no mês, enquanto que o solúvel teve participação de 9,6%. Então, agora, a próxima tela, no acumulado do ano, o Brasil registrou um total de 20.500.000 sacas exportadas, um crescimento de 4,5% na comparação com o igual período do ano passado. A receita cambial, neste caso, apresentou queda de 7,5%, alcançando 3 bilhões de dólares e 100 milhões. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas você pode participar aqui com a gente enviando uma pergunta, foto ou vídeo da sua produção pelo nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Voltamos já. Agricultura BR de volta e vamos destacar agora o feijão. E o repórter Gustavo D'Angelo traz a partir de agora a situação do plantio do feijão das águas em Itapeva, na região de São Paulo. A Itapeva é a região maior produtora do feijão das águas. Confira na reportagem. Os produtores de feijão aqui de São Paulo investem na chamada safra das águas. O nome está relacionado ao período do ano em que a colheita do grão é realizada, quando as chuvas são frequentes. A região do município de Itapeva, no sudeste paulista, responde por quase metade da safra do grão no estado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os produtores esperam uma boa safra para este ano, mas ficam na torcida para que a chuva venha na hora certa e, com isso, que a produtividade se confirme. Outra preocupação dos produtores é a incerteza que ronda o mercado. Eles reclamam do custo alto e das dificuldades para vender a safra e dizem que a tendência é a redução da área de plantio nos próximos anos. Gustavo D'Angelo para o SBA. E nós vamos agora para a Somar Meteorologia para ver com a Juliana Rezende o que os produtores de feijão podem esperar para o plantio de feijão lá na região de São Paulo. Juliana, o que a gente pode falar para os produtores? Olha, Carla, tem previsão de chuva para os próximos dias no estado de São Paulo e tem previsão de chuva forte ainda. De forma geral, esse cenário acaba beneficiando para as lavouras que já estão em desenvolvimento, mas para os produtores de feijão que ainda estão em fase de plantio, essa chuva forte pode acabar atrapalhando o andamento das atividades no campo. As condições de umidade do solo seguem elevadas, principalmente na faixa leste até o extremo oeste do estado de São Paulo, por conta das últimas chuvas na região, e nesses próximos dias tem mais previsão de chuva.
Além de uma área de baixa pressão que vai intensificar as pancadas de chuva no estado de São Paulo, também tem áreas de instabilidades que atuam em altos níveis da atmosfera. Então é essa combinação que acaba intensificando toda essa chuva no estado de São Paulo. Tem previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros do centro até a faixa leste e sul, também incluindo a região de Itapeva, que é uma das principais áreas produtoras de feijão do estado de São Paulo. Essa chuva toda, então, pode acabar atrapalhando o andamento das atividades no campo, como o plantio das lavouras de feijão na região. O cenário somente fica um pouco mais satisfatório para o andamento das atividades no campo a partir da semana seguinte. Apesar da chuva ainda não cessar entre os dias 18 e 22, o tempo vai seguir instável, mas agora não tem mais risco para temporais e pancadas de chuva tão fortes. Os acumulados de chuva são baixos, em torno de 15 milímetros é o volume de chuva para esta semana. E no decorrer do terceiro e último período, até o dia 27 de setembro, a chuva perde cada vez mais intensidade. Já voltamos a ter até períodos de tempo mais seco em áreas do norte do estado de São Paulo. Ainda pode chover entre o oeste, leste e até o sul do estado. Então, Carla, tem previsão de chuva forte ao longo dos próximos dias em áreas produtoras de feijão. Essas pancadas vêm acompanhadas por muitas trovoadas, risco para temporais. Isso pode acabar atrapalhando o andamento do plantio do feijão no estado de São Paulo. O cenário só melhora a partir da próxima semana, quando as chuvas perdem intensidade. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até lá, boa tarde a todos. Obrigada, Juliana. Até lá, Juliana, que volta amanhã trazendo mais previsão do tempo para os produtores rurais. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, mas ainda nesta edição você vai ver o relatório do Departamento de Agricultura americano para oferta e demanda de soja e milho. Voltamos já. Terceiro leilão virtual Delta Gen. Animais genotipados para lucratividade certeira. Dia 12 de setembro, quarta-feira, a partir das 20 horas, exclusivo pelo Canal do Boi. 30 touros melhoradores, 80 novilhas precoces e super precoces. Qualidade comprovada. Animais com shape e participantes do programa de melhoramento genético Delta Gen. Terceiro leilão virtual Delta Gen. 12 de setembro, 20 horas, pelo Canal do Boi. Animais genotipados para lucratividade certeira. Olá, meus amigos pecuaristas. Muitas novidades estão chegando no SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no nosso site ou telefone para atualizar o seu cadastro ou fazer um novo. O Canal do Boi agora também está na NET e na Claro TV em todo o país. Expandimos. Isto é sinal de inovação e de bons negócios. Direto de Sertãozinho, vem aí, Leilão IZ, dia 13 de setembro, quinta-feira, às 2 da tarde. Em oferta, 67 reprodutores das raças Nelore, Guzerá e Caracu, 33 matrizes Nelore e embriões de matrizes IZ. Venha fazer grandes negócios. Leilão IZ, dia 13 de setembro, quinta-feira, às 2 da tarde, em Sertãozinho, São Paulo. Realização Central Leilões, transmissão Canal do Boi. E pesquisa brasileira está ameaçada por conta de redução de bolsas. Sobre este assunto, o Fabiano Reis conversou com um professor de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Confira. Boa tarde, Fabiano. Aqui é o professor Paulo Eduardo Teodoro, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É um prazer estar conversando com vocês aqui hoje. Infelizmente, a notícia que nós viemos conversar é um pouco preocupante. Sobre o corte de verbas repassado pela CAPES e pelo CNPq aos programas de pós-graduação no Brasil e com enfoque geral no nosso estado. Infelizmente, nós fomos assustados, com a notícia de que esse orçamento ele deve sofrer um corte de mais de 400 milhões de reais, para o próximo ano, e isso impactaria de forma negativa, em diversas bolsas de estudantes, E esses estudantes, eles ganham bolsa para fazer pesquisa. Então, isso preocupou muito a comunidade científica, a comunidade de professores, a comunidade de pesquisadores e de estudantes aqui do nosso estado, porque nós temos atualmente cerca de
mais de 2.000 bolsistas, né, se nós pegarmos a área de ciências agrárias como um todo, né, e isso impactaria de forma muito negativa, né, as nossas pesquisas aqui no Estado. Atualmente nós ainda não sofremos nenhum corte, né, mas espera-se que a partir da metade do ano que vem esses cortes eles já comecem a acontecer. Isso atualmente, vou falar como o que eu tenho visto na mídia, né? Eu tenho visto na mídia que foi lançada essa portaria, né? Eu recebi isso no meu e-mail, e agora eu já vi algumas notícias que o CNPq e a CAPES eles estão negando que o corte vai ser dessa forma, né? Então nós estamos um pouco assustados, a nossa comunidade científica, eu falo como pesquisador e professor aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos um pouco assustados com essa possibilidade de corte. Até o momento nós não tivemos cortes, né? Pelo menos aqui no programa de pós-graduação, no programa de pós-graduações onde eu oriento, né? E eu faço parte do programa do quadro de docentes, nós não tivemos cortes, né? Mas é uma notícia preocupante, que pode vir a impactar de forma negativa, né? Esse cenário de pesquisas aqui no Estado. Eu verifiquei mesmo esse corte da CAPES, esse corte do orçamento, pessoal, nós verificamos isso é possível ser verificado com facilidade, né, nas mídias sociais, mas, em contrapartida, né, eu já vi notícias da própria CAPES e do CNPq que esse orçamento pode não ser cortado, né? Então, assim, eu acredito que isso foi um alerta, né, que pode vir a acontecer, né, e se o país continuar no andar nesse sistema, né, talvez venha a acontecer isso. E, assim, isso é muito preocupante, porque, por exemplo, vou lhe dar a situação dos meus alunos. Eu tenho 2 alunas de mestrado, e elas estão extremamente preocupadas, porque elas ingressaram nesse ano na pós-graduação, e elas recebem bolsa da CAPES. Então, por exemplo, essas 2 alunas, elas se dedicam exclusivamente, né, a fazer as atividades de mestrado, que seriam as disciplinas que elas precisam fazer para concluir esse mestrado, e as suas pesquisas. Então, essas alunas elas estão muito preocupadas com o próximo passo. O nosso próximo passo enquanto pesquisador seria fazer um doutorado. Mas como que o aluno vai se dedicar somente ao doutorado, a fazer uma pesquisa de qualidade, a gerar uma informação de relevância para a sociedade? Nós ficamos extremamente preocupados, porque nós precisamos ter alunos bolsistas para fazer pesquisa de qualidade. E eles também precisam, porque uma vez que eles não tenham vínculo empregatício, essa é a única fonte de renda que eles têm. Então, imagina, um aluno de doutorado, o doutorado, em média, no Brasil, ele demora 4 anos para ele ser concluído. Então, imagina um aluno, em 4 anos, ficar no doutorado sem a bolsa, sem uma fonte de renda. Como que ele vai se dedicar exclusivamente à pesquisa? E mais, como que ele vai se dedicar a fazer uma pesquisa de qualidade, sendo que ele não está tendo uma contrapartida? Então, isso nos preocupa um pouco. Eu vou dar alguns exemplos na área de ciências agrárias, tá? É a área que é comum para eu te falar, dar alguns exemplos. Por exemplo, eu fiz pós-graduação, meu doutorado, na Universidade Federal de Viçosa. Meu doutorado foi na área de genética e melhoramento, né? Então, nessa área, né, os pesquisadores dessa área geram muitas patentes. Por exemplo, o meu orientador gerou uma patente, né, de um software que faz análise estatística, e esse software ele é livre, né? O usuário não precisa pagar para adquirir esse software e manipular esse software. Então, diversos pesquisadores utilizam esse software. O meu co-orientador de doutorado também fez isso, né? Então, depende muito da área. Na área de melhoramento, especificamente, que é a área que eu atuo, né, são geradas diversas cultivares, né? Essas cultivares elas são registradas no Ministério da Agricultura, no MAPA, né? Então, diversos pesquisadores da área de melhoramento estão lançando anualmente cultivares de soja, cultivares de milho,
cultivares de algodão, cultivares de diversas culturas que estão sendo utilizados por vários agricultores ao longo do Brasil. Então, assim, depende muito da área, né? Mas eu acredito que a área de ciências agrárias é uma área muito produtiva enquanto formadora de recursos humanos, né? Então, assim, tem bastante patentes sendo gerado, principalmente na área de melhoramento genético, mas várias outras pesquisas eu acompanho, tenho parceria com os pesquisadores da Embrapa, então eu sempre estou vendo que pesquisadores da Embrapa sempre estão lançando novos produtos no mercado, só que precisa analisar isso com cuidado, não é fácil, fazer pesquisa não é fácil, né? Muitas vezes uma pesquisa para ela ser concluída, até gerar uma patente, isso demora anos, né? Pode demorar 10 anos, 15 anos, né? Então nós precisamos ter essa percepção que gerar esses produtos para a sociedade não é simples e muitas vezes não é rápido. Então nós precisamos ter cuidado, né? E muitas vezes nós dependemos, né, dos bolsistas que recebem a Bolsa CAPES, a Bolsa CNPq para estar gerando essas pesquisas. Muitas vezes, e na maioria dessas vezes, são pesquisas de mestrado ou doutorado desses bolsistas que vão acabar gerando esse produto que vai ser lançado na sociedade. Então precisamos, né, ter essa percepção que fazer pesquisa com qualidade demora, né, é complicado e precisa ter o aluno bolsista, né, porque o bolsista ele está ali responsável, ele recebe uma bolsa, né, e ele é responsável por fazer pesquisa, né, então ele tem uma dedicação exclusiva em fazer pesquisa. Claro, tem outras obrigações ao longo de um mestrado e um doutorado, como as matérias a serem cursadas, dentre outras coisas, a dissertação a ser gerada. Mas o principal produto deixado pelo bolsista seria uma pesquisa de qualidade. E muitas vezes essa pesquisa de qualidade ela pode se transformar em uma patente. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta vamos trazer os dados divulgados pelo Departamento de Agricultura americano, falando sobre a oferta e demanda de soja e milho para os Estados Unidos. Voltamos já. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Um dos principais criatórios do Brasil traz para você o melhor da raça. Leilão Virtual Brangos HP. 15 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Em oferta, 120 touros e 100 novilhas da mais alta genética. Não perca! Leilão Virtual Brangos HP. 15 de setembro, sábado, às 2 da tarde. Realização Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. A JC fabrica as melhores soluções para manter seu rebanho hidratado e saudável. Nós temos produtos na medida certa para seu rebanho. Reservatórios e bebedouros inteiros, sem emenda, com e sem calçada. Fale com quem entende do assunto. Fale com a JC. JC Bebedouros e Reservatórios. Fone 67 99971 5047. E há pouco foi apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano os números do relatório de oferta e demanda desse mês de setembro. Havia grandes expectativas, principalmente para a relação 2018-2019, em torno da soja. Nessa edição do Agricultura BR eu falo basicamente sobre soja. Nas outras edições e principalmente na edição de amanhã eu falo das demais culturas. Mas vamos focar em soja agora. Eu falo sobre o cenário internacional, porque houve uma situação
para esse relatório de oferta e demanda, houve uma elaboração no Departamento de Agricultura norte-americano para a safra mundial de soja ficar quase 3 milhões de toneladas acima do que era estimado no mês passado, em agosto. Com isso, os estoques estratégicos internacionais sobem e sobem para 3 milhões de toneladas, sobem mais 3 milhões de toneladas. Esse é o resumo que nós trazemos quando falamos de soja no cenário internacional. Eu vou mostrar agora um gráfico de produção de soja mundial, aqui é a soja no cenário global. Você vê que a produção na 16-17 foram de 348 milhões 120 mil toneladas, na 17-18 cai para 336 milhões 820 mil toneladas, enquanto que aqui nós temos a posição em agosto, né, para o ciclo 18-19, estimado em 367 milhões e 100 mil toneladas, e setembro 369 milhões 320 mil toneladas. A alta aqui que você vê é de 2 milhões e 200 mil toneladas da oleaginosa, é um número importante, com os estoques subindo quase 3 milhões de toneladas, estoques globais de soja subindo e subindo bastante. Fala agora sobre um outro dado importante que esperava-se, que era apresentado. Na verdade, é ele que mexe com essa produção internacional de soja. Eu falo da oleaginosa lá nos Estados Unidos. O clima por lá ajudou bastante e fez com que a safra norte-americana tivesse sido estimada no teto, ali muito próximo do teto da expectativa que eu mostrava na abertura dessa edição de Agricultura BR. Ficou acima de 127 milhões de toneladas a expectativa de produção norte-americana. O mercado aguardava 126 milhões de toneladas na média de produção norte-americana, ficou acima disso, é o que você acompanha comigo agora. Você tem aqui uma produção norte-americana estimada em 127 milhões 730 mil toneladas. Aqui é o quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos. As exportações permaneceram do mesmo jeito, com 56 milhões e 60 mil toneladas de produção de soja estimada, enquanto que os estoques norte-americanos sobem 1 milhão e 700 mil toneladas. Os estoques norte-americanos agora de soja são estimados em 23 milhões de toneladas. O que está mostrando aqui? Fica maior, né? Os estoques em relação aos Estados Unidos estavam um pouco acima de 21 milhões de toneladas, agora chega a 23 milhões de toneladas. Os estoques de passagem da campanha 18-19 norte-americana chegam, então, portanto, a 23 milhões. É muita soja estocada nos Estados Unidos. Saio agora do assunto Estados Unidos e falo agora a respeito de Brasil. E para falar a respeito de Brasil, nós vamos trazer, primeira coisa, sinais em relação ao que se tem de produção, que é importante na expectativa do Departamento de Agricultura norte-americano, e principalmente as exportações brasileiras. Brasil já era o maior player do mercado internacional, o maior exportador. Com essa situação que foi criada comercial entre Estados Unidos e China, situação ficou ainda mais grave. E aí o Brasil ganha ainda mais mercado. Vamos começar pelos números brasileiros, então. É como o Departamento de Agricultura norte-americano enxerga o que vai acontecer no Brasil. Você tem aqui a safra 16-17 brasileira estimada, né, que foi de 114 milhões e 600 mil toneladas. É uma safra recorde. A 17-18 supera essa safra no Brasil, chega a 119 milhões e 500 mil toneladas. Os números são muito parecidos com aqueles que estão sendo apresentados aqui no país. E agora, em agosto, foi apresentado para 18-19, 120 milhões e 500 mil toneladas da oleaginosa. Setembro, em relação à produção, é mantido. Portanto, aqui no quadro de produção do Brasil, nada muda. O que importa mesmo é em relação ao que acontece com as exportações brasileiras de soja. Essa sim, uma diferença enorme em relação ao mercado. E por isso que eu deixei esse gráfico por último, porque ele talvez traga a principal informação, ou uma das principais informações. Claro, Estados Unidos batendo recorde de novo de produção é muito importante, mas as exportações, a venda é fundamental, que aqui o Brasil é o maior player do mercado internacional. Veja só que a campanha 16-17, Brasil fica com 63 milhões 140 mil toneladas de soja exportada. Recorde. 16-17 já foi recorde. 17-18, os americanos afirmam que o Brasil vai encerrar a temporada, que é a nossa safra atual, com 76 milhões e 700 mil toneladas. Portanto, 700 mil toneladas acima do que a Conab diz que o Brasil vai embarcar.
Para 18-19, os números iniciais que nós temos aqui do Departamento de Agricultura norte-americano são de 75 milhões de toneladas, tanto na previsão de agosto quanto na posição de setembro. O que nós trazemos aqui? Uma situação de recorde em relação às exportações 17 e 18, chegando a 76 milhões e 700 mil toneladas na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. E com essas informações, nós encerramos esta edição do Agricultura BR de hoje. Este é a Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Nós voltamos às 17h20 e vamos trazer muito mais detalhes a respeito desse importante relatório apresentado pelo órgão norte-americano. Até lá!